Bom dia, paz do Senhor Jesus, a profecia de Zacarias. Profecia de Zacarias, capítulo número 1 do livro de Lucas, versículo 67, está escrito: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Glória a Deus. E nos levantou uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo. Louvado e exaltado seja o Senhor. Como falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo. Versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Glória a Deus. Então, a grande profecia de Zacarias, aqui no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Então, quando um homem profetiza, cheio do Espírito Santo, a profecia vem da parte de Deus. Agora, quando o homem profetiza do Espírito dele, cheio dos pensamentos dele, das vontades dele, a profecia não vai a lugar nenhum. Por isso que nós vemos cada coisa hoje acontecendo, promete, mas não acontece, fala, mas não aconteceu, porque são profecia sem o Espírito Santo. Mas agora Zacarias, aqui cheio do Espírito Santo, ele profetiza dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Então o importante, o interessante é que não foi só Deus visitar. Deus visitou e remiu. Então, como é maravilhoso quando Deus visita uma vida, quando Deus visita uma família, quando Deus visita uma nação, porque quando Deus visita você, jamais você será a mesma pessoa. Ele diz aqui: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Versículo de número 69. E nos levantou uma tocha de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo. Mas, pastor, pelo amor de Deus, que tocha de salvação é essa, né? Que a Bíblia está aqui dizendo no versículo 69, nos levantou uma tocha de salvação na casa de Davi, seu servo. Uma tocha de salvação, em outro nome, é dado a Cristo pelo Espírito Santo. É que Deus estava levantando, estava trazendo à humanidade o Salvador. Por isso que ele falou no versículo anterior: visitou e remiu seu povo, porque Jesus veio para fazer isso. E tem pessoas que parece que nem Jesus deu jeito, é porque eles não querem. Se você quiser, Jesus sim dá jeito. Versículo 70, como falou pela boca do seu santo profeta, desde o princípio do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso começou lá em Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15. Eu gravei um vídeo, outro vídeo antes no YouTube, quando Deus fez a promessa lá
depois da queda do homem ali, o inimigo muito satisfeito em ver o homem ser expulso do paraíso, porque o inimigo ele fica muito alegre quando um homem nega Deus, nega Jesus, quando uma mulher nega, quando se afasta, quando passa para o lado do inimigo, ele fica muito alegre. Mas Deus já começava a profetizar lá do passado sobre Jesus, que na mulher nasceria um que ia arrebentar com ele, pisar na cabeça dele. Aí agora está aqui Zacarias falando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio, desde lá do passado. Versículo de número 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Então a graça de Deus derramada hoje sobre na terra é para tu escapar e para mim escapar. É sob a graça, é a graça do Senhor que foi derramado. Então não perca esta oportunidade dessa graça. Versículo 72, para manifestar a misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus não é homem para mentir. Por isso que eu lhe digo, profecia mentirosa não é da parte de Deus. Aqui lá no versículo, no começo, 67, nós vemos aqui que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então aqui Deus, ele falava aqui da vinda de Jesus para vir remir, para salvar a humanidade, que você vê que o primeiro que nasceu foi João Batista, para vir preparar o caminho para depois Jesus. E João Batista, filho de Zacarias, Jesus, filho de Deus, com Maria, e João Batista, filho de Zacarias, com Isabel, né? Todos conhecem a história. Aí então aqui, louvado seja o nome do Senhor, veio a graça, favor não merecido, misericórdia é não cobrar aquilo que nós merecemos, graça é dar aquilo que não era para dar, mas Ele deu para nós, não é porque você é melhor do que ninguém, nem eu não, foi a graça dele que nos alcançou, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí então aqui, pela uma promessa, pela uma aliança que ele tinha feito a Abraão, o seu amigo Abraão. Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou te abençoar. Aí ele disse que seria uma multidão tão grande como a areia da praia, como as estrelas do céu, a descendência de Abraão. Então, para cumprir esta promessa, por isso que ele enviou o Senhor Jesus para salvar a humanidade, todo aquele que crê. Por isso que hoje o pecado de rebeldia é sobre a terra. É tudo o contrário, ninguém obedece, por quê? Porque se obedecer vai ter vitória, porque Deus, Ele é fiel. Se Abraão não sai, não obedece Deus, a história tinha sido diferente. O versículo de número aqui, 73, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Entendeu? Então Deus, ele faz questão de cumprir aquilo que te prometeu, aquilo que foi falado ao teu respeito e a meu respeito. Ele faz questão de cumprir. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor, de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos e serviramos sem temor. Então, o versículo 73 diz do juramento que ele jurou a Abraão. O 74 ele diz, de conceder-nos que libertados da mão do nosso inimigo, o serviremos sem temor. Então ele nos liberta para nós servir a ele, não é para outra coisa não. Só que muitos não entendem. Em santidade e em justiça perante ele todos os dias da nossa vida, tá vendo? Então ele te chamou, ele me chamou
através do Senhor Jesus para nós servir a Ele, para servir em santidade, em obediência, andar na direção dEle. Então vamos tomar posse desta palavra aqui, a profecia de Zacarias. Compartilhe este vídeo no nome de Jesus.